E começou mais um Entendo Nada. É o número 95, é o retorno, hein? É o retorno. E o tema de hoje é Burnout. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e que terá como entrevistada hoje Lilian Silva. Olha só, ela que é psicóloga e vai falar um pouco sobre o burnout aqui com a gente, né? Foi uma entrevista bem legal, foi bem interessante, eu acho que aprendi muita coisa, muitas ideias, coisa que eu não sabia sobre burnout. E é legal, eu acho que vocês vão gostar também. Recebemos algumas questões de ouvintes que foram respondidas e eu creio que vocês vão gostar, beleza? Então vamos lá, vamos para a entrevista que é o que vale mais. Valeu! Bom, nossos caros ouvintes acabaram de ouvir a minha apresentação, né? Acabei de fazer a apresentação, que vem antes, mas é gravado depois, ou seja, eu consigo voltar pro passado, eu consigo, no podcast a gente consegue proezas, a gente faz proezas nesse podcast, mas vamos ao ponto, vamos à entrevista que é o que importa. Eu sempre começo com aquela clássica pergunta, que todo entrevistado diz que é a mais difícil de responder. Vamos ver se a Lilian vai achar a mesma coisa aqui. Quem é você e o que você faz? Ok, eu sou Lilian Silva, eu sou psicóloga clínica, especialista em saúde mental e palestrante. Então, quando eu não estou descansando, eu estou palestrando ou atendendo na clínica. Essa é basicamente a minha semana, é dividida em atendimentos clínicos e palestras. Boa, muito bom. É uma vida corrida. É perigoso ter isso aqui que nós vamos debater aqui. Vamos lá, cuidado. Vamos tomar conta, cuidado para não acontecer isso. Para não acontecer isso. Mas assim, é isso que a gente vai debater, que é o burnout, né? As pessoas já viram, tá na capa, tá na chamada, então não tem por que ficar escondendo o que é o burnout. É uma síndrome laboral, né? Ela é uma síndrome laboral, é considerada laboral de trabalho, né? E é uma coisa recente, pelo menos eu comecei a ouvir isso de uns 4, 5 anos pra cá. Nunca tinha ouvido falar disso antes disso daí, né? Mas enfim, vamos ao resumo. O que é a síndrome do burnout? A síndrome do burnout, ela é uma doença ocupacional. Antes ela não era tratada como uma doença, era apenas uma síndrome. Em janeiro de 2022, ela passou a ser considerada pela OMS como uma doença ocupacional e ela é caracterizada pelo cansaço, pelo esgotamento, o burnout, né, que é a tradução do esgotamento, ela é caracterizada exatamente por isso. Pelo alto nível de estresse, pelo cansaço físico e mental provocado, obviamente, pelo ambiente corporativo. Ela pode ser desenvolvida aí ao longo do tempo pelo acúmulo de funções, de atividade, pelo o ambiente ali corporativo, ou ela também pode ser desenvolvida ali por um evento, por uma situação específica que num curto tempo que vai levar também o colaborador, o profissional a esse estresse extremo, a esse cansaço físico, esse esgotamento crônico funcional, vamos dizer assim. Eu achei interessante porque quando a gente conversou, falou que a gente ia falar sobre esse tema, eu peguei e abri umas enquetes, né, lá no Instagram. Claro que é um número muito pequeno, comparado com uma sociedade inteira, né, mas eu achei interessante os números que apareceram lá, né, porque eu perguntei, a primeira questão é, se a pessoa que está respondendo, ela já tinha sofrido síndrome de burnout, ou se já tinha tido algo parecido, ou algum sintoma, né? Algum sintoma da síndrome. E 60% das pessoas disseram que sim. E aí a segunda pergunta era se elas conheciam alguém que já tinha sofrido do síndrome de burnout. E deu 90%. Deu um número muito alto, né? De conhecer alguém que já tem ou já teve, né? É interessante, por que eu acho interessante isso? Porque é um número muito discrepante, né? Tipo, eu conheço 90%, eu mesmo nunca tive, mas tal pessoa teve. As pessoas, elas percebem quando elas estão próximas de um burnout, ou já estão nesse patamar. E a Natália Paliva nos mandou uma pergunta também que eu acho bem interessante, a gente vai colocar aqui, que é como identificar os sinais de um burnout. Você esperava esse número quando você recebeu ali a porcentagem? Olha, não, eu esperava primeiro que o não, pessoas, até se fosse menor, o não fosse maior, né, tipo, nunca tive,
E também que outras pessoas tiveram também fosse menor. Eu achava que seria menor. Eu realmente estranhei. 90% realmente pra mim foi algo bem assustador. É porque não se fala muito, mas o Brasil é o segundo país com mais pessoas afetadas pelo burnout. A gente só perde para o Japão, que aí já é de conhecimento geral, que o Japão já tem aí esse histórico de esgotamento profissional muito grande. No Japão, o índice de casos de burnout são 70% da população. Nossa, é muito alto. É alto. No Japão. É alto. Então, assim, quando a gente percebe que nós somos o segundo país com mais pessoas afetadas, aí você consegue entender que não é uma surpresa. Olha, realmente. O resultado da sua enquete. No Brasil, nós temos uma porcentagem de 30% das pessoas ativas profissionalmente com o desenvolvimento do burnout. Então, é normal assim, é comum, é que a gente não se fala muito, e é uma doença, eu considero essa doença extremamente perigosa. Por quê? Porque os sintomas do burnout, o início dele, quando a doença ela começa a se desenvolver, passa muito batido por sintomas de cansaço normal do dia a dia, da rotina, no sentido de hoje eu tô um pouco irritado, foi uma reunião mais complicada, hoje eu tô com uma dificuldade de dormir, foi uma semana mais agitada. A gente tem esse costume de associar o nosso cansaço, isso vai passar, é temporário, tudo é da gente, eu vou descansar esse final de semana, eu vou esperar as férias e tá tudo certo, e a gente deixa passar batido isso. Então, assim, o burnout, as pessoas que começam a sofrer disso, raramente elas começam a perceber que aquele sintoma lá, eu tô com sintoma de burnout, não, peraí, eu vou procurar ajuda, não. A pessoa ela só percebe que está na hora de procurar ajuda quando ela chega no terceiro estágio, que a gente chama de o ápice, que é o esgotamento total. Ele começa com uma pequena dificuldade ali, um estresse ali com clientes. Geralmente essa doença ela atinge profissões que lidam diretamente ali com cliente ou situações estressantes, como polícia, bombeiro, professores, são muito afetados, ou pessoas que trabalham na área da saúde, pessoas que cuidam de pessoas. Então, são áreas ali que geram muito isso, e você só vai perceber que realmente chegou no ápice, que você precisa de ajuda, precisa procurar uma solução para aquilo quando você já está aí no terceiro estágio, que essa doença, ela já, embora ela seja uma doença do âmbito corporativo, uma doença profissional, você só vai perceber quando ela já atingiu as outras esferas da sua vida. Quando você está com dificuldade de se relacionar em casa, com os colegas de trabalho, quando você perdeu a perspectiva das coisas, nada te dá aquele entusiasmo, e é só nesse momento quando você entra no seu carro ou no ônibus e começa a chorar porque está indo para o trabalho. Nesse momento você percebe que tudo deu errado, só que quando você chega nesse momento, você já está no ápice da doença. Então ela é muito perigosa nesse sentido, que os sintomas passam muito batidos e raramente as pessoas conseguem aí identificar que elas estão ali entrando num processo de burnout. Como identificar esses sinais? O que foi a pergunta da Natália, é isso? Natália Palívanas, isso. Ok, então, como a gente identifica os sintomas? Quando você percebe que você está com uma carga muito alta de trabalho. Como que eu sei que eu estou com uma carga muito alta de trabalho? Quando as expectativas não competem com a realidade. Você tem 10 atividades para fazer e você chega no final do dia e você percebeu que você não fez nem 5. Sim. Quando você percebe que aquilo não te dá mais prazer, porque é
óbvio, trabalhar, por mais que você goste do seu trabalho, chega no final do dia, você tá cansado, você tá estressado, mas tem coisas que você fala assim, valeu a pena. Putz, eu tive um dia cansativo, mas eu tive um dia super produtivo, tive uma reunião bacana, tive uma coisa que eu consegui desenvolver. Você ainda tem aquele pequeno prazer. Quando você tem uma desconexão com colegas de trabalho, aquilo não faz mais sentido para você, e você, no final de semana, é aquela pessoa que não consegue desconectar do trabalho, isso é um ótimo sinal. Você está em casa sábado à tarde, você está em casa, perfeito, num sábado, e está pensando, meu Deus, eu mandei aquele e-mail. Meu Deus, segunda-feira de manhã eu preciso dar continuidade àquele projeto, eu preciso ligar para aquele cliente. É quando você não está mais no ambiente corporativo, mas você ainda está conectado a ele de uma forma. Eu tenho um paciente que já levantou 4 horas da manhã da cama para poder enviar um e-mail. Então, esses são os primeiros... Acho que o primeiro sinal que você... É uma questão de alerta para a saúde mental, é isso, você não está mais no ambiente corporativo e você não consegue se desconectar. Antes de dormir, dá sempre a olhadinha no e-mail, sempre aquela olhadinha no grupo de WhatsApp da empresa, para ver se o chefe encaminhou alguma coisa. Se for possível, liga o notebook rapidinho para dar uma olhada no e-mail, responder o e-mail rapidamente. Então, quando você começa a ter essa dificuldade de desconectar do trabalho, é um momento que você precisa começar a levantar a mão e pedir ajuda. Acho interessante, você falou bastante coisa aí que me fez pensar aqui em várias questões que nem estão aqui no roteiro, mas abriu a cabeça, abriu bastante a coisa. Eu acho que a primeira delas... Perguntar. Eu vou perguntar. Eu acho que a primeira delas nem é uma questão. Eu acho que sim, a gente acaba, o brasileiro, né, acaba transformando as tragédias em brincadeiras, né? A gente tem essa... a gente consegue fazer isso. E se você parar pra pensar o tanto de meme que a gente vê de pessoas que falam, vou pro trabalho chorar no banheiro escondido, vou no trabalho chegar em casa chorar tomando banho no chuveiro, né? E a gente transforma isso em meme. Mas se parar pra pensar, e pra isso ter virado um meme, e muita gente dá risada com isso, é porque muita gente passa por isso, né? E a gente acaba transformando isso numa brincadeira, o que não deveria ser. É que, na verdade, é uma rotina. Olha pro lado, conversa com seus familiares, amigos, colegas de trabalho, e todo mundo tem ou um gestor mais complicado, uma empresa com uma rotina um tanto mais complicada, e você ouve tanto falar que para você já virou rotina. É normal, a gente começou a normalizar esse tipo de coisa. Não à toa as pessoas que disseram que já sabem de alguém que teve é maior do que a própria pessoa dizer que teve. Faz todo sentido. Às vezes a pessoa nem conseguiu identificar que estava no início, é aquilo que eu acabei de falar. Isso, não consegue identificar. Realmente. E é algo recente, começou a ser falado recentemente também. Não era algo... Você falava, né? A pessoa chegou no staff mental, tal. Mas não era algo da pessoa. A gente acabava dizendo que era a pessoa que é estressada demais, ou não sei o quê. Mudou, ainda bem que tá mudando, ainda bem que a gente tá trazendo e debatendo sobre isso, né? Agora pensando aqui também, eu devia ter, na enquete que eu fiz, eu tinha que ter colocado lá, você sabe o que é burnout? Porque muita gente também não deve saber o que é burnout. Isso também, né? E eu acabei não colocando, deveria ter colocado. Agora pensando aqui, né, devia ter colocado também. Eu acho que também daria um número bem, bem diferente do que a gente pensa. Há outras questões que eu pensei aqui, uma delas, acho que a pandemia. Eu imagino, você falou do pessoal da saúde, né, o pessoal que trabalha na saúde. Eu imagino, né, a gente imagina que esse pessoal aí deve ter passado por umas assim. Eu imagino que deve ter explodido o número de pessoas da área da saúde que passaram por isso, né? Na pandemia tem uma pesquisa, não vou conseguir lembrar agora quando que saiu da OMS, mas no primeiro ano de pandemia nós tivemos um resultado aí de 70% a 80% de registros de burnout na galera da saúde, em profissionais voltados para a saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos.
Era a única, é aquilo que eu te falei. Geralmente são pessoas que lidam com a frente, com o cliente diretamente, ou pessoas que cuidam de quem necessita. Na pandemia precisava-se deste cuidado, exigia-se muito, e além desse cuidado que era excessivo, a gente tinha aí uma lotação intensa em hospitais, ainda tinha a questão da ansiedade de pegar uma doença altamente viral, aí, altamente contagiosa, e não saber como reagir. Então, isso elevou muito os casos de burnout nos profissionais da saúde. Nossa, eu imagino que sim. Outros profissionais que imagino que sofram, com certeza sofrem. Eu lembro do ano passado. Foi ano passado. A gente fez um episódio sobre Setembro Amarelo, eu e o Flávio, né? O Flávio tá lá, um salve pro Flávio. E eu lembro que lá uma das profissões que acabam chegando a suicidar-se mais, né? A se matar mais, eram os policiais, né? A gente imagina que os policiais, né? Que tem essa questão são fortes aqui e tal. Mas é uma das profissões que mais se mata, né? Eu imagino que até não deve ter diminuído e com certeza deve ser um número muito alto ainda, né? Imagino que policiais devem sofrer muito de burnout, não? Então, isso, quando a gente entra nessa seara de suicídio, a questão dos policiais, eu não tenho essa porcentagem de qual é a taxa de suicídio entre policiais, mas o que eu posso te dizer? Policiais, na maioria das vezes, a profissão é realizada por homens, é uma profissão ali onde majoritariamente são performadas por homens. E aí, quando a gente fala de suicídio, a gente também tem um número grande de homens. No Brasil, quando a gente fala em suicídio, no Brasil a gente tem uma taxa de 76% das pessoas que se matam são homens. Então, junta com a questão de ser policial, que é aquilo que eu te falei, que é uma profissão de alto risco, pressão o tempo todo, onde você está ali vulnerável a várias situações de risco, você sai de casa e não sabe se volta, ainda tem essa questão da masculinidade, homens se matam mais do que mulheres, cometem mais suicídio, no Brasil são 76%. Isso é muito alto. Isso porque homens não têm a tendência de procurar ajuda. E aí só potencializam. Então, assim, se a gente pega essa questão do homem que não pede ajuda e tudo mais, a gente pode transferir isso para o burnout. Na questão corporativa, quando você está em sofrimento emocional, não é comum você levantar a mão e falar, eu tô estressado, eu tô esgotado com o trabalho. É capaz da pessoa achar, o que vai aparentar para os outros? O que os outros vão achar que eu tô? Tudo hoje é mimimi, né? O pessoal vai achar que eu tô de mimimi, acho que é besteira e tudo mais, mas realmente é muito alto. Tem a questão que o suicídio ele está altamente ligado a transtornos mentais. 96% dos casos de suicídio estão ligados a transtornos mentais. No ápice disso tudo está a depressão. Se a gente entende que o sofrimento mental ele leva a esse risco, o burnout não está muito longe de ficar fora disso, uma vez que nós somos o segundo país com maior número de burnout. E a próxima questão, inclusive, era essa, né? Se burnout levava à depressão. Sim, né? A gente acabou falando que sim, leva, né? Eu acho interessante esse número do Brasil ser o segundo, mas porque o Brasil, então, pelo menos, está diagnosticando, porque a impressão que eu tenho, pelo menos, desses países asiáticos, o Japão ainda está em primeiro também, uma surpresa, não por ser o primeiro, mas... Espero que demore pra gente chegar na porcentagem deles. Então, mas o que me surpreendeu o Japão diagnosticar, porque a visão, olha, a minha visão aqui, tomara que, não sei, é que esses países asiáticos nem debatem. Porque, poxa, eu vi na China, na Coreia, empresas que colocaram telas de segurança em algumas empresas para os funcionários não se jogarem. Ou seja, né? Pô, o negócio lá é muito puxado. A impressão que eu tenho é que nem se diagnostica, né? Não tem nem diagnóstico. Né? Essa é a impressão que eu tenho. O Brasil, pelo menos, está diagnosticando. Essa é a impressão. Não sei. Eu não sei se tem a ver ou não.
Mas é o que me parece. E imagino, eu vou outra pergunta aqui, outra coisa que você falou aqui, eu imagino que o seu maior número de pacientes é mulher, né? Não são homens, acho que as mulheres vão mais, né? Sim, as mulheres são, no meu consultório, deixa eu ver, 70% dos meus pacientes são mulheres. São mulheres, foi o que eu imaginei. Geralmente, quando os homens eles chegam para terapia, eles já estão no último estágio de sofrimento. Não é só falando sobre burnout, eles já estão no último estágio de sofrimento. Eles demoraram muito para chegar até esse momento, para chegar no consultório e falar assim, eu preciso de ajuda. Legal. Eu sei, eu posso falar até por mim mesmo, então a gente sabe que é assim mesmo, né? Realmente demora muito para procurar essa ajuda. É interessante, eu fiquei solteiro este ano, de novo, tava solteiro, e eu comecei a sair com algumas pessoas. Comecei a conhecer pessoas, tal. E numa das conversas que eu tive, eu lembro que a menina falou pra mim, mas não aconteceu isso. Eu falei pra minha amiga, pra outra amiga, tal. Aí eu falei, legal, tal, né? Você não fala nada pros seus amigos? Eu falo, não. Eu não converso com meus amigos sobre inúmeras coisas. Por exemplo, vamos colocar aqui a questão, porque ela tava falando, acho que era de separação. Que a amiga dela tava muito triste, que o relacionamento não tava bom, e ela tava desabafando com a amiga. Ela falou, você separou, você foi casado também, você separou, você falava com algum amigo? Eu falei, não. Seus amigos falam com ele? Não. A gente só vai falar, talvez vai falar, depois que aconteceu. Depois que separou. Depois que você já superou, depois que você sofreu, você acabou. Exatamente. Aí quando você superou depois de anos, aí você comenta, aí teve uma vez lá atrás. Que aconteceu isso. Exatamente, a gente não fala. E isso de relação. E trabalho também, a gente não fala. Não fala. Se aconteceu isso no trabalho, se o chefe te xingou. Não, você não fala. Não fala. As mulheres se falam muito mais entre elas e procuram mais ajuda, né? É interessante mesmo. É interessante sim ter essa questão da masculinidade. É impressionante e assustador ao mesmo tempo, né? É muito assim. Posso falar porque eu estou nessa situação, né? Hoje eu procuro ajuda, hoje eu converso mais, mas sim, é complicado sim. Bom, eu cheguei a comentar sobre a questão dos países, né? Que alguns países as empresas fecham para os funcionários não se jogarem. No Brasil, isso também acontece, a gente, pelo menos, fala pouco, né? De questão de chegar a esse ponto, no trabalho, a pessoa querer chegar a se matar mesmo no Brasil. E como a empresa e o Estado podem agir para evitar que isso aconteça? Então, no Brasil não é tão comum a gente chegar nesse extremo. Geralmente, quando se chega nesse extremo, isso pode vir aí de um esgotamento. O suicídio ele pode vir aí desse esgotamento profissional, mas geralmente ele está atrelado a outras coisas, a outras comorbidades, outras situações que potencializam isso. Então, assim, o que hoje o governo, o Estado, enfim, já melhorou bastante essa questão, principalmente do burnout, onde nós já temos diretrizes melhores para identificar essa questão, tanto que no início desse ano virou doença ocupacional, que não era, então não estava nem no CID, não era caracterizado nem como doença isso. Então, assim, isso já ajuda bastante essa questão. As empresas, eu estava vendo uma pesquisa, eu dou muita palestra para as empresas também, para o RH e tudo mais, e numa pesquisa que a gente teve acesso no ano passado, 80% dos funcionários de RH, eles ainda relatam as empresas terem essa dificuldade de olhar para a saúde mental dos funcionários. Geralmente, o que as empresas acham que é trabalha saúde, eu ofereço um plano de saúde para a pessoa, então já trabalha, ela que vai procurar isso. Mas dentro do ambiente corporativo, trabalha-se muito pouco essa questão. Então, o que as empresas podem fazer para melhorar isso? Começar a rever os seus planos de trabalho na questão de trabalho versus produtividade, se aquele cargo está adequado às atividades, que é o que a gente vê muitas vezes por aí. Eu, com os meus pacientes que estão em esgotamento profissional, é o que eu mais ouço. Mas eu tive que fazer isso e aquilo. Não, mas você faz isso? Isso tá no job description do seu cargo? Eu não achei que o seu cargo... Não faz, mas eu faço isso desde que eu comecei. Mas não tá compatível.
compatível ali com o seu cargo. Assim, isso eu vejo acho que 100% dos casos de esgotamento profissional é o que eu vejo, essa discrepância de cargo versus atividades. Outra coisa é fazer uma escola de líderes, outra reclamação. Tudo que eu estou te falando aqui é o que eu vejo no consultório. A segunda maior reclamação, depois dessa questão de atividades, é a questão da gestão. Eu tenho líderes que não colaboram, líderes que não sabem lidar com situações como essa, que acabam não só gerando burnout, mas questão de transtorno, de ansiedade generalizada. Então, as empresas elas podem e devem, hoje já está um pouquinho melhor. Graças a Deus, com a pandemia, isso melhorou muito. A pandemia foi um desgaste, nós tivemos um desgaste muito grande, foi uma coisa assim avassaladora para a população mundial, mas fez com que as pessoas percebessem que saúde mental é importante. Quando todo mundo se trancou em casa para trabalhar, começaram a perceber a importância da saúde mental, e as empresas estão se voltando para isso. Então, neste ponto, a pandemia ajudou as empresas a olharem nesse ponto. Então, tem um suporte de saúde mental. Eu trabalho para empresas onde eu presto suporte psicológico a colaboradores, isso é muito legal, e não só como terapia, mas roda de conversa, a gente faz um grupo de diversidade. Então, é muito gostoso trabalhar, e isso é muito importante para os profissionais, para entenderem que eles podem pedir ajuda, que não é normal o sofrimento emocional naquele ambiente, que se de repente eles não têm o suporte necessário dentro do ambiente corporativo, eles também possam buscar fora, e isso é muito importante. Então, as empresas elas podem trabalhar dessa forma, criando aí programas voltados para a saúde mental dentro do ambiente corporativo. Bem importante. Isso é muito importante. E o Estado? O que você acha que o Estado pode fazer? Melhorar diretrizes, que a gente já falou, e disponibilizar mais um atendimento melhor na rede pública, né? Eu tenho uma paciente que ela faz terapia comigo por conta da empresa, então eu atendo a empresa dela, mas ela não tem plano de saúde pela empresa. E aí eu identifiquei uma situação ali com ela, precisa ir para o psiquiatra. Isso foi semana passada, ela entrou em contato comigo, eu já marquei psiquiatra. Ai, que bacana, para janeiro do ano que vem. É isso porque eu posso dizer que eu passei muito por isso também. Eu tentei de tudo que é maneira conseguir um psiquiatra pelo Estado, pelo SUS e tal. Claro, pegamos a pandemia no meio, não dá pra, né? Mas eu desisti, vou fazer uma propaganda aqui, que eu fui no Doutor Consulta. E até tô gostando, acho que pelo que eu posso pagar, dá pra pagar, eu tô conseguindo manter, e o médico é bom, eu gostei do médico. Mas se eu dependesse do SUS, eu não teria conseguido psiquiatra até agora. Então, nisso ainda peca muito. Precisamos de diretrizes, ótimo, já estão trabalhando nisso. Ainda bem que o burnout, falando dessa situação específica, o burnout, ele já virou doença ocupacional, mas quando a gente precisa do atendimento, do suporte, principalmente do suporte público, é muito complicado. Sim. Infelizmente, né, a gente tem aqui em São Paulo, no Brasil, imagino também, o CAPS, né, que é um instituto exatamente para tratar questões psicológicas, né, psiquiatria, psicológicas, mas falta ainda muito, acho que muito profissional, tudo. A gente acaba falando mal do SUS, o SUS, pelo amor de Deus, se fosse o SUS, a gente teria passado muita coisa aqui no Brasil nessa pandemia, mas claro, é falho, e acho que a questão da saúde mental é uma das principais partes que o SUS falha, é muito falho, é demais, é uma coisa que precisaria ser melhor, sim. Não só pelo burnout, mas acho que todo... o fato de ter se tornado uma doença... Não é laboral, você fala a palavra certa. Ocupacional. Eu falo laboral, eu tô com a cabeça lá nos anos 70. Ocupacional... também, gente. Eu tô com a cabeça nos anos 70. É ocupacional. Só esse ponto, pelo menos você pode ser afastado e receber pelo INSS alguma coisa pra você conseguir se tratar. Já é um ponto muito positivo, né? Isso já dá uma ajuda que a gente não imagina. Mas sim, precisaria... o tratamento para a pessoa não chegar a esse ponto, né? Não chegar a ser afastada, né? E aí a gente ainda falha muito, né? Infelizmente a gente falha muito nesse ponto aqui ainda. É uma pena. Mas, enfim, né? Eu acho que é interessante que você falou da questão do home office, que era uma pergunta que até tá um pouco mais pra frente, mas eu já vou fazer agora, né?
você disse que a pessoa acabou se cuidando mais, tal, tendo home office, mas a gente tem a impressão de que a pessoa estando em home office, ela vai adoecer menos. Vai acabar que não vai adoecer, não vai ter mais. É verdade isso? Na verdade, a gente acaba descobrindo o santo para cobrir outro. A gente tem essa sensação que o home office ajudou, por quê? Porque a gente não tem mais aquela correria de... A gente entra às 9 da manhã no trabalho, 5:30 da manhã tu tá em pé. Tu tem que tomar café, a marmita já tem que estar pronta, porque se você perder o ônibus, vai saber que horas vai passar outro. Então, assim, olha só, você entra às 9 da manhã e sai de casa aí pelas 6 horas da manhã. Tem a questão, e isso sempre foi uma questão que foi colocada, e o pessoal ainda achava que naquela época era mimimi, de o brasileiro já chega estressado no trabalho. A condução estressa, e o pessoal achava que era besteira, que não sei o quê. Então, hoje a gente tem essa sensação que o home office, ele estressa menos, ou deixa a gente mais confortável nesse sentido. Por quê? Porque a gente geralmente está acordando aí, sei lá, 1 hora antes de começar o trabalho. Então, nessa 1 hora, você toma um banho, toma um café de boa, tranquilamente lá. 9 horas você vai lá e abre a sua estação de trabalho lá e começa a trabalhar. Então você não tem o estresse da condução, porque essa é a realidade do brasileiro. Raramente são as pessoas que conseguem chegar no trabalho hoje com menos de 1 hora. Eu mesma, quando eu trabalhava, eram 2h30 de condução para ir. Para voltar eram 3 horas. Isso num dia bom, porque se chove demora muito mais. Eu já cheguei a sair do meu trabalho, eu resido na região norte de São Paulo, e na época eu trabalhava ali na região da Berrini. Eu já cheguei a sair, foi um dia que choveu, nem foi uma chuva assim, nossa, choveu o dia inteiro, não, foi 1 hora de chuva. Geralmente essa 1 hora de chuva acontecia antes da minha saída. Eu saí às 18, ela começava às 17, quando eu saí, a chuva já tinha acabado. Então eu saí às 18 horas do trabalho e eu só consegui chegar em casa às 9 horas da noite. Eu levei 3 horas por conta da condução, que estava lá, alagou algum lugar e ficou tudo parado, não chegava ônibus. Quando chegou, eu tive que pegar um outro ônibus, dei uma volta em São Paulo, enfim. Então, assim, a gente tem essa percepção que o home office ajudou, porque tem essa questão de manhã a gente acorda e não tem mais a questão do ônibus. A gente não tem aquela correria de eu vou sair correndo para almoçar e volto rapidinho porque eu tenho que participar da reunião. Hoje no home office a gente nem percebe, mas a gente almoça com o prato do lado do notebook. É fato. A gente tá almoçando e o WhatsApp tá aqui do nosso lado. Ai, me chama. Tô almoçando, eu já te ligo. A gente não para mais, a gente não consegue mais ter aquela questão de limitar os horários. Os horários certinho do almoço, tudo. Exato. Então, assim, a gente descobriu um santo para cobrir outro. Por que eu tô dizendo isso? Porque era isso. Às 18 horas eu saía, tem que bater o cartão às 18 horas, né? Então, às 18 você fechava a sua estação de trabalho e saía. Muita gente pegava fretado, então se atentava assim, não, eu preciso sair porque eu tenho meu fretado, eu tenho meu horário e tudo mais. Hoje a gente fica assim, eu tô em casa, tá bom, vamos fazer essa reunião. Não tô nem aí, se a reunião vai extrapolar, não, tudo bem, eu tô em casa. E nessas condições, se a gente olha para esse outro lado do home office, a gente não está menos estressado, muito pelo contrário. Por estarmos em casa, nós estamos trabalhando muito mais. Muitos relatos, de novo, vou trazer minha experiência clínica aqui. Muitos dos meus pacientes, eles marcam, agendam a terapia pós-horário. Então, geralmente, às 18, a pessoa que agenda às 18, ela já está, às vezes, ela está com o headphone do trabalho, então tá bom, eu espero e tudo mais. Mas as pessoas, elas estão extrapolando muito as questões de trabalho, justamente porque elas estão, eu tô em casa, tudo bem, tudo, sabe? Não tem aquele estresse de se arrumar, roupa e tudo mais. Então, isso tem prejudicado muito. Muitos dos meus pacientes reclamam dessa questão de reunião.
Os chefes, os líderes mais despreparados, fazem umas 300 reuniões por dia, naquele sentimento que a pessoa está em casa, não está trabalhando, então vamos colocar lá na reunião para saber se ela está trabalhando mesmo, para ficar fiscalizando. Então, assim, nesse ponto, prejudica. Você tem que mostrar em casa, porque é isso, no trabalho o chefe tá lá te olhando. Olha a conversa, a gente tá conversando muito, levanta muito, tem chefe que fica fiscalizando, tá levantando muito para ir no banheiro e não sei o que. Nesse sentido, é o chefe que chamou no Teams da empresa, lá no bate-papo corporativo, que você demorou 2 minutos para responder. O que você estava fazendo? Mas eu não estou vendo você responder e-mail. Então, o funcionário ele precisa trabalhar o dobro para mostrar para o chefe que está trabalhando. Então, assim, essa sensação é só uma sensação mesmo, que nós estamos menos estressados. É só uma sensação mesmo. Porque não é isso que ocorre, principalmente quando a gente fala de limites de horário. Isso não acontece. A impressão que eu tenho é que, na verdade, é mais fácil, de repente, você até ter o burnout em home office, porque você tá trabalhando mais a cabeça mesmo com o trabalho, né? Por que quer não? Você tá no transporte público, putz, é um saco. 2 horas no transporte público é um saco. Só que você tá com um fone de ouvido lá e vai, né? Tá distraído, às vezes, é isso que eu falo. O home office... ele te traz mais esse sofrimento mental, porque, bem ou mal, a gente pega o transporte, óbvio, que é horrível. É horrível, Você apertado, tem mulheres que ainda sofrem assédio o assédio, isso. Gente, é horrível. Olha. Mas na hora do seu almoço, tu bate teu cartão, tu vai almoçar, tu olha uma loja, tu conversa com alguém, você senta, se distrai, come uma comida diferente. É sempre isso. Geralmente quem trabalha fora almoça rapidinho. Vamos ali fazer tal coisa, vamos visitar tal loja. Dá uma distraída, uma espairecida. Não é que, o fato de eu sair para almoçar é um benefício, me ajuda. Não, mas faz com que você momentaneamente consiga, sabe aquilo que eu falei lá você consiga se desconectar? Eu preciso. Sim. Tanto quando eu estiver fora do meu ambiente de trabalho, daquele momento no final de semana, eu preciso me desconectar, mas na hora do meu almoço eu preciso também desconectar. Dar uma passeada em loja, ver coisas, sei lá, quem trabalha perto de shopping vai dar uma volta no shopping. Não vou falar que isso ajuda a saúde mental, mas ajuda você a desconectar momentaneamente. Então, as saídas é isso. Quando você faz o home office, você tem uma dificuldade muito grande de criar esse limite, até mesmo porque muitas pessoas não têm uma estrutura. A gente comentou sobre isso antes da gente iniciar a gravação. Sim. Não tem uma estrutura em casa. Então, geralmente está ali na mesa de jantar trabalhando, enquanto o filho está aqui do lado, mãe, pai, me ajuda com essa lição de casa. Mãe, pai, tem que fazer isso. Então, você está ali muito sobrecarregado, não só com o seu trabalho, mas também com as outras coisas que precisa fazer em casa. No sentido de, meu Deus, geralmente acontece muito, funcionários que na hora do almoço, preciso correr, vou lá cozinhar o meu almoço. É uma percepção que eu tive também, conversando com as pessoas, tudo, realmente percebi muito isso. Lógico, né? Como eu falei, você pode, uma segunda-feira, São Paulo, de chuva, você poder acordar 8h30 para alugar às 9 horas, não ter que sair pra pegar essa chuva que tava caindo até agora aqui. Tá louco. É uma coisa. Só que é o que você tá falando, pelo menos quando você está no trabalho, que você para meio-dia, porque muita gente também não para, né? Vai embora também. Então é problemático. Mas você tem a oportunidade de parar ao meio-dia para dar aquela respirada. E muitas vezes no home office não, né? Aquele bate-papo ali, paralelo com um colega, de comentário, final de semana eu fui assistir tal filme, legal, tal, você viu o que vai acontecer? Sabe, para dar um pouquinho disso, ninguém consegue ficar conectado trabalhando às 8 horas total. Então é importante essa socialização, essa troca de ideias que a gente também, por mais que nós tentamos, nós não temos mais no home office. Não. E é interessante, porque eu ia fazer a pergunta agora dos trabalhadores autônomos, né? No qual eu também entro na questão dos trabalhadores autônomos. E também conversando com outras pessoas, as pessoas falam, mas você não sente falta de ter alguém do lado para conversar, falar de alguma coisa, não sei o quê? Sim, então, até sinto, mas, né? E eu preciso organizar muito, muito bem meus horários. Senão eu faço exatamente tudo isso que as pessoas do home office fazem, eu vou fazer exatamente igual, né? Eu imagino que o autônomo também sofra muito com isso, né? Do home office e do trabalho, sem horário para trabalho, né?
Porque tem essa questão do autônomo, se ele não trabalhar, ele não ganha. Isso é fato. Não tem aquela questão do atestado médico. Essa pergunta até me traz uma questão. Eu atendo pacientes no consultório presencial. Depois da pandemia, isso baixou bastante. Então, eu transferi a maioria dos meus atendimentos para os atendimentos online, até mesmo as palestras que eu dou e essa questão de roda de conversa e suporte que eu dou às empresas, a maioria é feita online. E eu me lembro que no começo quando começou a liberar, quando a gente começou a sair da primeira onda da pandemia, que as pessoas começaram a voltar ao trabalho, eu atendi um paciente meia-noite. Nossa. Porque ele trabalhava no shopping. E ele, Lília, pelo amor de Deus, eu saio às 11 do shopping, eu atendia ele meia-noite. E no começo, eu tinha essa... eu tô em casa mesmo. Vai, né? Tem dificuldade de dormir mesmo. Eu atendo ele meia-noite. E essa questão de não ter limites, às vezes muitos pacientes sabem que, olha, eu vou te atender esse dia porque eu tô atendendo em casa. Lilian, não dá para você me atender mais cedo? Lilian, eu preciso que você me atenda agora. Não dá para ser, não sei o quê. E eu abria essas exceções. Não, tá bom. Eu meio que ficava à mercê dos pacientes. Então, eu meio que... Às vezes eu acordava, né? Eu só tenho atendimento meio-dia, então de manhã eu tô mais tranquila. Aí ligava um paciente de emergência, não dá para você me atender agora, pelo amor de Deus. Então acabava aquela minha manhã de folga. Então isso, nós que somos autônomos, nós precisamos aprender da mesma forma que a pessoa que é CLT e trabalha em casa, é necessário haver limites, no sentido de, principalmente nós que estamos em casa, porque o nosso ambiente corporativo se mistura com o ambiente familiar. Porque quando que a gente começava a sentir que estava descansando? Quando a gente sai da empresa, a gente não sente, embora a gente não esteja mais trabalhando, a gente não sente aquela coisa, descanso, não, eu preciso ainda chegar em casa. Quando a gente sente que está descansando, é quando a gente chega em casa, tira o sapato, toma aquele banho e troca de roupa. No home office a gente faz pouquíssimos isso, porque geralmente nós estamos arrumados da cintura para cima, estamos trabalhando. Eu muitas vezes trabalhei de pantufa também e tudo mais. Então você não tem mais essa rotina de falar, de avisar o seu corpo e a sua mente que falou, opa, agora você está num outro cenário, você está num outro momento. Descansa, nós precisamos fazer esse alerta, nós precisamos sinalizar o nosso corpo e a nossa mente que, olha, acabou a questão de trabalho. E é isso que a gente faz quando a gente chegava em casa, tirava o tênis, tomava aquele banho, colocava aquela roupa mais confortável. Embora você já tivesse saído do seu trabalho há 2 horas atrás, você ainda não tinha essa sensação que, ok, estou descansando, você ainda não está desligado. No home office, tanto para CLT, para autônomos, nós não temos isso, a gente não cria esse limite. A gente, eu preciso trabalhar, não, tá bom. Os autônomos, dificilmente eles têm uma hora exata, como acontece na CLT, você vai entrar às 9 da manhã e vai sair às 18. Autônomo, ele coloca lá, tá bom, trabalho em horário comercial. Cara, eu preciso de você aqui 7 horas da manhã, não dá nada. Vai sim. Vai. A gente Vou sim, vai. Mas é mesmo. É desse jeito mesmo. Mas então assim, a gente precisa... É que nem, sou autônomo, tudo bem, hoje eu trabalho até as 8 da noite, não tem problema, amanhã eu descanso, daí amanhã liga um cliente, um paciente, mas dá pra você chegar mais cedo, vou precisar disso. E às vezes abrimos muito, e nesse caso o autônomo sofre muito, abrimos muita exceção, principalmente nos trabalhos que são realizados no final de semana. Eu trabalho nesse, tudo bem, da outra, porque o CLT ele já sabe que ele vai ter que trabalhar ou não, já está ali organizadinho. O autônomo não, geralmente ele vai pegando de acordo com a necessidade dele. Então, assim, em todos os casos, eu preciso definir limites. O momento em que eu vou descansar, o momento em que eu vou começar a trabalhar. A gente entende que chefe, a gente tenta definir o limite, mas chefe e cliente, às vezes, sabe, ultrapassam isso. Mas é uma questão de você começar a entender as prioridades, no sentido de, que nem... Esse caso que eu comentei de um paciente meu que levantou às 4 da manhã para responder o e-mail. A minha pergunta para ele foi, você acha mesmo
O teu cliente estava lendo o seu e-mail às 4 horas da manhã? Não. Não mesmo. Uma coisa que todo mundo faz, e é um questionamento que eu faço para os meus pacientes, e até hoje ninguém conseguiu me explicar a lógica disso. A pessoa que está, geralmente quando a gente está nesse esgotamento profissional, no burnout, a gente tem uma dificuldade ali de produtividade. É uma das primeiras coisas que acontece, a gente tem uma dificuldade de produzir, a gente já não produz, já não tem aquela alta capacidade que nós tínhamos no começo. E daí chegou no final do dia, a pessoa percebe que não produziu nada, que ela não foi produtiva naquele dia. Sabe o que ela faz? Eu vou fazer 2 horas extra hoje para compensar o que eu não produzi durante o dia. É uma coisa magnífica. E aí eu fico perguntando sempre pro paciente, peraí, você não produziu, você trabalhou 8 horas, não produziu nada, mas você achou que fazer 2 horas extras você ia compensar as 8 horas que você não trabalhou. Por quê? Porque você estava esgotado. Me explica essa dinâmica, não faz sentido. Isso todo mundo faz de uma forma muito automática. Hoje eu não trabalhei, vou fazer 1 hora extra hoje. Você não trabalhou por qual motivo? Porque geralmente é isso, a pessoa está esgotada, a pessoa não conseguiu focar nas coisas e não sei o quê. Não, me explica como que você vai produzir nessas 2 horas depois de ter trabalhado o dia inteiro. Sem conseguir, não faz sentido em ninguém nunca. Ninguém nunca conseguiu me explicar isso. Não faz sentido algum. A pessoa vai chegar no outro dia, vai estar mais esgotada ainda. É difícil. Mas isso as pessoas fazem de forma muito automática. Eu ouço de todos os meus pacientes, a maioria são atendimentos semanais. Pacientes que têm essa dificuldade, quase que semanalmente eles vêm com esse diálogo. E aí, como que foi a semana? Como que foi o trabalho? Você conseguiu fazer tudo no horário certinho? Não, só umas 3 vezes nessa semana que eu precisei fazer. Só 3 vezes da semana. A pessoa trabalha 5 dias da semana. Parabéns. Só 3 vezes da semana que ela teve que fazer 1 hora extra. E geralmente é por uma questão dela. Não foi um chefe que... não é uma coisa... Se é uma coisa emergencial, o chefe não precisa entregar isso amanhã de manhã. Tu faz isso aí agora. Não. Geralmente é uma autocobrança da pessoa. Que é péssimo. Isso talvez já seja um princípio do burnout, o início, alguma coisa assim, um dos sintomas. Com certeza, o esgotamento, a baixa capacidade de produzir, criatividade, já indica ali que a sua mente está em sofrimento emocional, seu corpo já não está conseguindo ter o mesmo ritmo. E a gente, assim como essa questão que pode conversar com qualquer pessoa. Hoje eu fiz 2 horas mas por que você fez? Nossa, não rendi o dia, mas por que você não rendeu? Não sei, não conseguia trabalhar, não conseguia focar. Essa é a palavra. Não conseguia focar. Tu não conseguiu focar em 8 horas, por que tu acha que vai focar em 2 horas? E isso é uma coisa que nós fazemos automático, nós não respeitamos. É isso que eu te falei, a questão do limite. Nós precisamos colocar limites. Por quê? Não sei por quê. Alguém vai ter que me explicar. Eu não sei se de repente foi algum coach que colocou isso, que a gente tem que acordar às 5 da manhã, tomar suco verde, correr 10 quilômetros. Não sei de onde saiu, mas a gente tem uma mania de respeitar muito os limites físicos. Mas nós desrespeitamos totalmente os nossos limites mentais. É uma questão que eu trago para todos, e eu falo isso sempre que possível. Se você acorda, hoje Luiz, vamos supor que você é aquela pessoa, aqueles doidos da corrida, que gosta da vibe da corrida e tudo mais, você acordou 5 horas da manhã, colocou o seu pé no chão, o seu pé começou a doer. Tá doendo, você não consegue andar. Você vai correr 10 quilômetros? Não, imagina. Você, no mínimo, vai tomar um remedinho ali, se piorar, tu vai no médico. Vai no médico, exatamente. Sentido, exatamente. Né? Nem que a pessoa tenha uma pessoa mais resistente, né? Que, deixa quebrar, deixa ficar preto, deixa inchar, e aí eu vou no médico. Mesmo essas pessoas que são mais resistentes, elas vão ali tomar um remedinho, um Dorflex para dor, alguma coisa ali para aliviar, para dar um jeito ali momentâneo. Quando a nossa mente dói, a gente faz exatamente o contrário.
Lilian, como eu sei que minha mente dói? Quando você está lendo um e-mail, e aí aquele e-mail lá de 2 páginas, né? Você está lendo, você chegou na segunda parte do e-mail, você não lembra que você leu a primeira. E você percebe que você está com dificuldade de focar. E ao invés de você, putz, eu tô mal, não tô bem, você fala assim, peraí que eu vou tomar um café? Isso, exatamente, tomar um café que a coisa vai funcionar. A nossa mente dói quando você, hoje eu preciso fazer aquilo, senta para... O que eu precisava fazer mesmo? A sua memória já não está funcionando. E ao invés de você falar alguma coisa não vai bem comigo, não, vai funcionar. Peraí que eu vou anotar tudo num post-it aqui, vai funcionar, vai dar tudo certo. Você não percebe. E aí entra muito naquela pergunta que você me fez. Lili, as pessoas percebem que estão entrando em burnout? Não, elas não percebem. Não percebem, é incrível. Bom, acho que todo mundo já fez isso, né? Eu faço isso de vez em quando, trabalhando autônomo, né? Eu faço isso de vez em quando, tô aqui cansado, falo, putz, eu vou tomar um café, vou tomar não sei o que, vou beber uma água, vou até o banheiro, dou uma volta e volto. A gente não faz isso, né? Imagina que a gente quebrou uma perna, a gente não fica assim, peraí que eu vou correr 10 quilômetros pro osso calcificar mais rápido. A gente não fala isso. A gente tem a plena consciência que se a gente tem um problema físico, a gente precisa se alimentar bem e descansar, repousar, não vou forçar a minha perna, não vou forçar o joelho. Mas quando a gente fala de doenças mentais, a gente sempre tende a ultrapassar esses limites. A gente faz isso. E faz assim, sem... É de uma forma automática, nós fazemos isso de forma automática. Nós queremos, até o mundo de hoje, nós nos forçamos a otimizar o nosso tempo. Vou te dar um exemplo super... que aconteceu semana passada. Opa! Dentro do meu consultório. Opa, vamos lá. Dentro do meu consultório. É uma paciente que ela vem reclamando de esgotamento profissional, que realmente a vida dela deu bom. E é isso. Na situação que o país está hoje, não dá para você falar assim, estou com esgotamento profissional, eu vou pedir as contas. Não dá. Então, muitas coisas que eu faço dentro do meu consultório é tentar remediar aquele momento para a pessoa, tentar tornar a rotina, ajudar ela a tornar a rotina mais tranquila para que ela possa ir se desapegando dos momentos de trabalho e tudo mais. E aí, eu estava conversando com ela, tá bom, o que você tem para fazer hoje? Eu tenho que fazer isso, isso e isso da rotina do trabalho, e depois que eu chegar do trabalho, eu tenho que fazer isso e isso em casa. Deu bom, eu não posso falar para você não faça tal coisa no trabalho, porque eu não sou chefe, não sou dona da empresa. Exato, Tenta priorizar o que você puder, ver o que você consegue não fazer para não sobrecarregar e tenta aí arrumar. Mas em casa, você precisa mesmo fazer. Alguém vai morrer? Seu marido vai morrer se você não fizer isso? Seus filhos vão morrer se você não fizer? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Eu preciso, depois de um dia de trabalho cansativo, eu preciso mesmo fazer todas essas atividades. Alguém vai morrer? Alguém vai parar no hospital? Se não for uma coisa muito grave, no sentido de meus filhos estão morrendo de desnutrição e eu preciso cozinhar, aí tudo bem. Se esse não for o caso, deixa para o outro dia e tudo mais. Não dá para a gente tirar isso de você? Ela, verdade, tal coisa eu acho que eu consigo tirar. Inclusive, se eu não fizer tal coisa, eu vou conseguir fazer tal coisa. Que não era um descanso, era uma outra atividade. Ai, meu Deus do céu. Mas aí eu brinco com o paciente. Me ajuda a te ajudar. Você tá aqui na mesma sessão, por que você me odeia? Porque eu tô fazendo esforço para melhorar a sua vida e você quer fazer, mas não tá batendo, gente. A gente quer tá bom, verdade, se eu não fizer isso, eu faço isso. Enquanto eu tô fazendo isso, dá pra fazer isso, que é o que a gente faz no home office. Enquanto tô mandando aqui esse e-mail e tudo mais, e tá aqui, enquanto eu tô com a câmera fechada, eu vou responder esse cliente, a reunião tá rolando aqui. Você está fazendo múltiplas tarefas, gente. Múltiplas tarefas, e assim, quanto tempo faz que a gente não faz nada, né? Acho que essa é uma pergunta bem... Eu, pelo menos, eu tento, às vezes, tirar algum momento e falar, agora eu vou fazer nada. Eu ligo a TV e deixo a TV passando qualquer coisa, não tô nem prestando atenção.
Fazer nada mesmo. Não se cobrar, não ter que, tem que limpar aqui agora, tem que pegar o gato ali. Não, fazer nada. Quanto tempo faz que a gente não pega pra fazer isso? Tô falando agora pro ouvinte também pensar nisso. Para pra pensar. Quanto tempo faz que você não faz nada? É uma coisa assim... Reforça isso no seu podcast, porque eu, dentro do meu consultório, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer com que o paciente não faça nada. É difícil. Não fazer nada. Eu quero que você não faça... Eu chamo isso eu quero que você invente a hora do ócio. Aí o paciente... Não, eu fiquei em casa, mas aí eu fui fazer tal coisa. Não era a hora do Netflix. Não era a hora de você ir lavar a louça. Eu falei que era a hora do ócio. Você não entendeu o que é a hora do ócio? É difícil fazer isso, gente. É difícil. Eu consigo fazer às vezes uns 10 minutos, 15 minutos. É o que dá. Eu não aguento. Porque o celular tá aqui, a TV tá ali, o trabalho, o gato, o cachorro, e o treino, fazer exercício, eu preciso fazer... não é fácil, não. Eu acho que legal. Por falar mesmo, pensa aí, você que tá ouvindo agora aí. Pensa bem, quanto tempo faz que você não faz nada? Pensa e responde, manda pra gente depois. Depois eu até falo aqui, falo com a Lili. Tantas pessoas falam, manda pra gente. Quanto tempo você faz nada? É complicado, eu falo pra ele, é complicado. E não fazer nada não é aquele momento que você sentou pra assistir, maratonar uma temporada no Netflix. Não, é só ficar ali sem pensar. Sim, sem pensar filho, em nada. No lanche do filho, sem pensar no relatório que precisa mandar do trabalho, sem pensar ficar ali, ficar à toa. Olha, difícil, viu? Difícil. Eu vou te falar que até eu mesmo é difícil fazer isso. Eu fico 10, como eu falei, 10, 15 minutos, consigo. Mas já me começa a dar streamlink, eu não sei o que, eu tenho que ver, tenho que fazer aquilo, já não dá. É difícil, uma proposta que eu faço para os meus pacientes para iniciarem com 30 minutos. Raramente eu tenho sucesso com isso. Difícil. De 10 pacientes que eu mando fazer isso, um consegue fazer 30 minutos. Eu conseguia, faz algum tempo que eu também não faço, aí outro erro. Meditar, 10 minutos. Olha como é difícil, gente. E como é difícil, cara. Mas até conseguia, tava conseguindo. Mas parei. Tô fazendo yoga. O yoga eu acho legal, porque o yoga também te traz essa questão do movimento lento. Você se focar. Porque assim, eu faço academia. Eu tô numa academia fazendo musculação, correndo. Eu até consigo tirar a cabeça um pouco, sabe? Descansar. Só que eu não tô prestando atenção no corpo também. Isso também faz... Você tá treinando, você tem que estar... Também não tô prestando atenção no corpo. O yoga, ele também te treina isso, é muito bom. Você também focar em você e focar no nada. É difícil, gente. É muito difícil fazer isso. É muito difícil. Mas é gostoso e, nossa, traz uma... Quando você termina, traz uma questão de uma recompensa, assim. Você sai bem, você sai feliz. Vale a pena, viu? É bem interessante. Bem interessante. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Eu acho interessante que tem uma questão aqui, que é do Aloysio Júnior, um salve pra ele, que é exatamente essa questão de você, né? Como conciliar os seus interesses, né? Com o interesse profissional do seu local de trabalho, tudo. Como conciliar isso? Como você colocar esse limite que a gente tanto tá debatendo aqui? O que eu vejo no consultório? As pessoas estão em sofrimento mental porque geralmente estão ou num ponto, numa parte aí da doença, ou estão em outra. No sentido de aquela pessoa que se mata no trabalho, ou a pessoa que se mata em alguma coisa. A gente sempre acha que tem que dar 100% em tudo, e não é assim. A vida é exatamente o equilíbrio. Então, assim como você propôs, gente, faz quanto tempo vocês não conseguem fazer nada? Nós precisamos, diariamente ou periodicamente, se perguntar, faz quanto tempo que eu não sento para jantar com os meus familiares ou com o meu amigo sem olhar a tela do computador, sem olhar a tela do celular? Sabe, só para conversar sobre... Não é nem para... Porque é isso. Hoje as conversas familiares meu Deus, hoje eu tive um dia horrível, meu chefe mandou fazer, eu tô preocupado com alguma coisa. Não é sobre conversar sobre pequenas coisas do dia a dia, sobre uma fofoca na TV, algo, sabe? Essas banalidades. Desconectar, a gente raramente consegue fazer isso.
Quando que você está, de fato, quando você está com a sua família no final de semana num parque, você está ali naquele momento, ou você está só ali olhando sua filha, cuidado para não cair desse brinquedo, e aqui respondendo o chefe no celular. Então, assim, quando você decide, que nem aquilo que eu falei, você precisa impor limites. E quando impor limites é no sentido de 7 horas eu parei de trabalhar, 7 horas eu parei, a não ser que o meu chefe me mande uma mensagem, eu preciso daquela informação para ontem, para amanhã, esse relatório tem que estar pronto, ok, é uma exceção. Do contrário, aquele e-mail, ele pode ali esperar até o final do dia. Então, nós precisamos entender que nós não somos feitos só do trabalho, nós não somos feitos só dos estudos, nós não somos feitos só da vida familiar. O nosso cérebro, ele requer muita informação, mas nós precisamos diversificar isso, no sentido de, geralmente, quando a gente vai escolher um curso, a gente raramente, principalmente hoje, no dia de hoje, nessa competitividade, a gente não escolhe um curso, putz, eu vou fazer um curso, fazer esse curso aqui que eu estou interessada, é uma coisa diferente e tudo mais, nós não fazemos isso. Nossa, esse curso vai ser bom para o meu currículo, então nós fazemos já, um momento que nós poderíamos estar pensando em outra coisa, investindo em outra coisa, nós estamos ali conectadas com o mundo corporativo. Nós não fazemos mais cursos e raramente as pessoas que conseguem entrar nesse momento de fazer um curso por interesse pessoal. Há quanto tempo que você, sei lá, na minha época na minha época, faz muito tempo, nós costumávamos fazer cursos voltados para arte, biscuit, para fazer ráfia, fazer alguma coisa para interesse próprio. Não, você está sempre procurando um curso que vai te alavancar profissionalmente, gente. As suas férias são controladas pela empresa, pelo seu trabalho. Não vou poder fazer porque eu vou ter que voltar em 10 dias para o trabalho, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Vamos escolher um lugar mais perto, porque aí eu tenho que voltar para a empresa. Eu tenho 2 pacientes que tiveram essa dificuldade. Eu tive que escolher tal coisa, porque aí eu ia ter uma reunião e aí eu tinha que voltar mais rápido por conta dessa reunião. Exato. Nós não conseguimos definir um momento, e não é, ok, é o momento de eu não vou fazer nada. Mas você tá aqui, eu preciso responder e-mail, eu preciso procurar aquilo, eu preciso pesquisar aquilo. Você não tem mais aquele momento de eu estou com a minha família, eu estou vivendo, eu estou presenciando esse momento. Com a pergunta aí do ouvinte, essa é a questão, você parar e se perguntar quanto tempo você não faz uma coisa que você gosta. Sabe aquelas coisas que, putz, eu gostava tanto de fazer isso, quanto tempo que eu não faço? Faz quanto tempo que eu não me reúno com os meus amigos? Quanto tempo que eu não me reúno? E a questão da tecnologia, ela nos ajuda muito nessa questão de nos afastarmos socialmente, de sou amigo no Facebook, vou mandar uma mensagem pelo Facebook, e a gente se esquece de socializar, de estar naquele momento só por estar. Hoje é isso, você tá ali naquele momento com um amigo, não, peraí, vamos tirar uma selfie, vamos tirar uma foto. Você tá ali aproveitando ou você tá ali só registrando para postar, para falar que você tem uma vida social? Mas a maioria é raro, é muito raro você ir numa festa que você esquece de tirar foto, né? Acontece, mas é raro, você quer tirar foto, você nem tá... Pra mim, o show, quando você vai num show, a maioria tá filmando o show, não tá assistindo o show. Isso pra mim é incrível. Isso ainda não caí nessa. Eu assisto o show. Porque eu sei que um monte de gente vai estar gravando aquilo lá, mas depois eu pego a gravação de alguém. Pronto, eu tô assistindo o show. Isso... Então começa o show, né? Tira uma foto, começou o show. Acabou, isso. Não, cara, a maioria tá lá gravando, não tá nem... Eu falo, mas gente, que doideira. E esses comportamentos fazem com que nós nos perdemos no dia a dia. Nós precisamos nos perguntar, porque se a gente não faz essa pergunta diariamente, periodicamente, a gente se perde no automático do dia a dia. Nós vivemos muito automaticamente.
E isso faz com que nós entremos óbvio que a gente vai entrar num processo de esgotamento emocional, porque eu preciso, além do trabalho, eu preciso ter outras coisas, e eu não estou alimentando meu cérebro com isso, eu não estou alimentando a minha alma, a minha mente com outras coisas, eu estou focada naquilo. Óbvio que um momento eu vou entrar em esgotamento, porque eu estou vivendo daquilo, eu não estou vivendo de outra coisa. Eu falo que a saúde mental é que nem uma dieta. Isso eu falo para todos os meus pacientes. Não adianta você, eu tô gorda, eu tô acima do peso, não sei o quê. Daí você faz uma dieta de 1 mês e come só alface, toma água e come alface. Só isso que você faz, né? E aí quando você alcança o que você queria, você vai lá e volta a comer uma pizza inteira sozinho. Não vai adiantar. Entende que é aquilo que eu te falei, a gente anda nos extremos. Ou quando você tá fazendo dieta. Não, imagina, eu tô fazendo dieta. Você não quer um brigadeiro, não vai te matar. Estou de dieta. Estou de dieta. A gente entra no extremo e aí quando passa esse momento, a gente se descuida. Saúde mental é uma coisa, é que nem banho. Os efeitos do banho, eles não são eternos, gente. É por isso que nós tomamos banho todos os dias. A nossa saúde mental, o passeio que eu dei final de semana, aquilo não vai resolver o meu problema do desgaste que eu faço num mês. Então, eu preciso, periodicamente, estar reforçando isso. Eu brinco com os meus pacientes que acontece... não, eu tô esgotado. A gente precisa melhorar essa sua rotina, não tá bom, e não sei o quê. Não, mas eu peguei hoje. Eu não sei o que acontece. Ninguém vai tirar 30 dias de férias. Não, acabou. É só 20. É só, aí a pessoa vai, não, Lilian, vai melhorar porque eu vou tirar 20 dias de férias. Tá bom, a pessoa passou. E eu obrigo a pessoa, inclusive, a tirar férias da minha terapia. Você tá de férias, você tá de férias, você tá um mês de férias. Não é pra vir pra terapia. Eu brigo com os meus pacientes. Ué, você não tava de férias? Por que você marcou sessão se você tava de férias? Não tô entendendo. Eu falo, tá de férias é pra estar de férias, não é pra vir pra terapia. Eu sei que você adora, eu sei que você curte conversar, mas férias é férias. Você precisa... Sabe, eu guardo o seu horário aqui, não tem problema, não, você não vai perder, mas eu obrigo meus pacientes a tirar férias. Aí voltam depois de 20 dias. Ai, Lili, eu já tô cansada. Sério que você queria descansar em 20 dias? Vamos contar quantos dias tem no ano? 365 dias. Você se estressou os 365 dias e tirou 20 dias de férias. Você acha mesmo que você ia compensar o estresse de um ano mesmo em 20 dias de férias? A conta não dá. E hoje só tira 20 e ainda muita gente não tira 20 não, tira 10 só e já acha que tá muito bom. É incrível, isso hoje acontece muito. Realmente, eu vejo os amigos que trabalham em empresas, assim, 10 dias de férias, 10 dias aqui, 10 dias ali, sei lá. Não vai se estressar como? Me conta. Não tem como. A conta não fecha. Não fecha. Gente, que coisa, cara, que coisa. É o que você falou, às vezes você não vai fazer uma viagem. Você não vai conseguir fazer uma viagem 10 dias, uma viagem. Não, você vai se estressar, né? Você vai estressar, Nossa, é muito doido. Vai passar a viagem tirando selfies de lugares de cartão Exatamente. postal e nem aproveitou o lugar Exatamente. A gente passa tanto tempo planejando as férias, eu preciso das férias, eu preciso fazer aquilo, eu preciso visitar tal lugar, eu preciso visitar... Que você nem aproveita a viagem direito. Não aproveita. Já TBT depois, né? Só fica no TBT depois. Ai. Olha, ainda tem mais uma questão aqui que eu descobri esses dias. Eu comecei a ler, eu falei, peraí, como que é? Eu tava procurando do burnout pra até fazer umas questões, apareceu uma outra síndrome. Falei, caramba, que é isso, né? Que é a síndrome de Burnout. Acho que é assim que se fala, acho que é Burnout. Burnout. O que é isso? O que é isso? É mais alguma coisa para atormentar as nossas vidas. É só mais uma síndrome que a gente precisa tratar. Boa. Meu Deus. É só mais uma consequência das nossas vidas que a gente não está conseguindo ali atender todas as nossas demandas. O burnout, esse termo, enquanto burnout vem do termo esgotamento, o burnout ele vem do termo boring, tedioso. Entediado. Então, a síndrome de burnout é quando
eu ia falar paciente, tô tão acostumada a falar paciente, eu ia falar quando paciente, mas quando o colaborador, o funcionário, ele não se sente estimulado de forma correta, ele tá fazendo aquele trabalho, ele tá naquela empresa e ele sente que não tem a utilidade, que as habilidades dele não estão sendo ali utilizadas da forma correta e ele não está tendo o desenvolvimento potencial ou conhecimento ali alavancado. Então, ele entra nessa situação de burnout, de tédio. Então, como que a gente, enquanto nas dimensões do burnout, a gente tem aquele esgotamento, que é aquele excesso de tudo, que a gente não tem ali, não bate a conta das atividades com o tempo que nós temos que fazer. No burnout, a gente tem essa questão de indiferença, no sentido de eu entro com aquela alta expectativa na empresa. Geralmente o burnout ele começa após aquele período de experiência na empresa. É logo no comecinho que você começa a perceber que todas as suas habilidades não estão sendo ali utilizadas, ou você percebe que o job description não está ali compatível com o que te falaram ali com o teu cargo. Então você começa a demonstrar uma constante falta ali de interesse, você começa a ficar angustiado, porque você passa a maior parte do dia sem estimular a sua mente, enquanto no burnout a gente está com a mente ali sobrecarregada. Desse outro lado, no burnout, a gente está ali com um tempo extremamente ocioso, e isso leva a uma angústia, porque a gente entra com uma alta expectativa na empresa. Tanto o burnout quanto o burnout, isso é muito perigoso. A primeira fase deles são a lua de mel com o trabalho, que a gente entra com aquela expectativa. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou aprender. A gente entra com aquela expectativa de eu vou conhecer, eu vou aprender coisas novas, eu vou fazer algo diferente. E aí você ou acaba sobrecarregado, porque você entrou com aquela coisa da lua de mel, de sair pegando. E isso é uma briga que eu tenho com os meus... É uma briga que eu tenho com os meus pacientes que estão em troca de emprego, para parar com isso, gente, para com isso. E no burnout você também entra com essa expectativa que não é correspondida. E aí você entra nesse momento de angústia, se sente estagnado, porque o mundo é aquilo que a gente estava conversando, né? Há quanto tempo a gente não faz um curso só por fazer, por interesse? Vamos fazer essa arte terapia, fazer um curso de pintura, alguma coisa nesse sentido, e a gente, eu fiz tal curso para fazer isso, eu fiz tal curso e eu não estou utilizando, eu me sinto extremamente estagnado. É aquilo que eu te falei, a gente entra em um total desequilíbrio. É o excesso, o outro é a falta. Que coisa, que maluquice, gente, que coisa. E é muito comum, Você sabe, eu vi muita gente que deve ter passado por isso, não imaginava o nome, na área da educação. Porque eu dei pouco tempo, professor por pouco tempo, eu acabei caindo mais para o lado de design, mas eu via muita gente capacitada que tá querendo ir para cima e a escola abaixa, né? Ela não consegue colocar essa pessoa que tá nesse ritmo. Coloca todo mundo numa caixinha e tudo mais. E vai para baixo. A área pública em si, eu imagino, eu percebo que é assim, aparentemente é assim. Não só a área da educação, mas a área pública, né? Os funcionários públicos. E aí faz com que nós ficamos desestimulados, né? Entramos nessa angústia que poderíamos fazer mais e não conseguimos. E aí, quando a gente entra na questão corporativa, a gente ainda tem aquela questão, meu Deus, esse trabalho tá me matando, mas não é assim, eu não tô podendo pedir as contas do emprego. E aí fica nisso. Com aquilo. E fica nisso, sim. Realmente conheci muita gente que passa, principalmente da área da educação e funcionário. Nossa, total. Me veio um monte de gente aqui na cabeça pensando nisso aí. Eu tenho mais uma pergunta. Que na verdade a gente vai sair um pouco fora de tudo isso que a gente debateu aqui. Que já que a gente falou um pouquinho de tentar fazer aquele lazer, aquele descanso, eu conversando com você e com o Flávio, né, ele me falou que você curte muito os esportes radicais, você gosta de fazer algumas coisas assim, diferentes. O que você já fez? Qual modalidade você praticou? O que você já fez?
E o quanto isso te traz pra sua vida, essa questão do relaxamento, tudo quanto isso traz pra você? Eu não sou, já colocar aqui que eu não sou praticante, nossa, aquela pessoa assídua e tudo mais. Eu acho muito importante as pessoas começarem a testar os seus limites e trabalhar o autoconhecimento. Eu não trabalho o autoconhecimento se eu não me permitir fazer coisas diferentes. Eu não sei se eu gosto de tal coisa se eu não experimentar. Eu não sei se eu sou capaz de aguentar alguma coisa se eu não me abrir para isso. Então, assim, eu sempre gostei de tentar esportes radicais. Sempre me achei muito medrosa. Então, acho que o primeiro que eu tenho... o primeiro foi mergulho com cilindro. Eu não sei nadar e eu morro. Aí sim. Eu morro de medo dessa questão. E aí foi no primeiro teste, assim, de autoconhecimento. Acho que o trabalho de autoconhecimento começou quando eu fiz a minha primeira viagem sozinha. É uma coisa que eu super recomendo para as pessoas viajarem sozinhas, e é uma coisa que eu vejo muito no meu consultório. Vai fazer tal coisa, vai viajar, não tem ninguém para viajar comigo. Vai no cinema, eu vou no cinema sozinha. As pessoas têm muita dificuldade de fazerem as coisas sozinhas. E eu também tinha isso de, vou viajar. Então eu cheguei no momento em que eu tinha dinheiro, tinha disponibilidade, e nenhum dos meus amigos tinha, ou quem tinha disponibilidade eu não tinha dinheiro, quem tinha dinheiro não tinha disponibilidade. Eu não vou deixar de viajar. Então foi a primeira vez, inclusive, que eu fiz uma viagem de avião. Foi a primeira vez. Eu fui para um lugar sozinha e tudo mais. Já que eu tô aqui, eu vou explorar. Por onde eu começo? E aí vieram lá os guias turísticos. Faz tal coisa, tal. E veio essa questão do mergulho com cilindro. E eu... Moça, nós temos um grande problema. Por quê? Primeiro que o meu estômago, ele não é compatível com esse tipo de coisa. Eu fico enjoada com muita facilidade. Qualquer coisa me deixa enjoada. Como que eu vou pegar um barco até o meio do mar ali, já vou começar a ficar enjoada? Eu não sei nadar, eu nunca mergulhei e tudo mais. Não, vai dar tudo certo e tudo mais. E eu fui, dei um super chilique da primeira vez. Coloquei aquele cilindro nas costas, pulei o mergulhador, eu vou fazer com que você fique submersa, tal, mas é só um teste. Na primeira vez que ele colocou o meu rosto debaixo da água, eu já vou... Não, eu quero voltar pro barco, eu quero voltar pro barco, eu quero voltar pro barco. E isso foi na Bahia que eu tentei. E ele todo... Lilian, tu é psicóloga, tu tá mandando energia negativa pra sua mente. Não faça isso. Eu não uso minha profissão contra mim. Não use minha profissão contra mim. Eu sei que eu fiquei ali por uns 15 minutos até conseguir mergulhar totalmente. Depois que eu mergulhei, foi só alegria. Eu acho que o fundo do mar é um dos lugares mais tranquilos. Se a pessoa quer desconectar, o fundo do mar é um ótimo lugar. Ele é lindo, é silencioso para a pessoa que tem aquele barulho na mente, principalmente para pessoas ansiosas que estão sempre com a mente. Gente, mergulho com cilindro é maravilhoso. Até hoje eu não sei nadar, mas para qualquer lugar que eu vou, eu quero fazer mergulho. Então, assim, é muito gostoso. Então, assim, para mim, foi uma questão de autoconhecimento, foi uma questão de superação e foi uma questão de testar limites. Depois eu tentei, além do mergulho com cilindro, acho que o segundo foi o parapente. Eu sou de Santos, e aí eu sempre que posso eu vou para lá. E aí um dia eu tava assim na praia e tudo mais. É meu aniversário, acho que eu vou me dar de presente. Subi lá no morro e fui tentar o parapente. Já disse que meu estômago não me ajuda muito. Eu passei muito mal, enjoei. Mas eu foi muito gostoso mesmo. Toda vez que eu faço algum tipo de esporte diferente, já tentei esquiar também. Eu falo que eu tentei esquiar porque eu fui de fato esquiar, tanto com esqui quanto snowboard. Eu mais caí do que qualquer coisa, mas eu tentei. O paraquedas também deu, gente, será que eu tenho coragem de saltar de um avião a 12 mil pés, gente? Fui também, foi super gostoso. Enjoei na hora do avião subindo, eu enjoo com muita facilidade,
mas eu sempre tento aí fazer essas coisas diferentes que estão fora do meu dia a dia. Uma, porque eu estimulo, toda vez que a gente adquire algum hobby que esteja totalmente desconectado da nossa rotina, do nosso dia a dia, nós estimulamos o nosso cérebro a pensar de forma diferente, até mesmo criar soluções diferentes para problemas que a gente tem no cotidiano, porque a gente começa a ver outras coisas, a gente não está focado naquela coisa. Quando a gente está focado numa coisa, a gente só consegue pensar daquela forma, resolver as coisas daquela mesma forma. Quando nós nos permitimos fazer coisas diferentes, nós nos damos a oportunidade de estimular os nossos cérebros pensando de forma diferente. E outra questão do autoconhecimento. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu sei que eu tenho a capacidade, isso me dá aquela sensação de autonomia, até mesmo na questão de viajar sozinha. Quando eu viajo sozinha, eu perco aquela dependência de... Pessoal, onde a gente vai comer? A gente geralmente vai com a maioria. Pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Não, você aprende a tomar suas próprias decisões, a entender o que você quer, porque quando a gente viaja com a maioria, muitas vezes a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que o grupo quer, o que a maioria decidiu, e você para de olhar para você. O que eu quero fazer? O que eu gosto? Na minha primeira viagem para Bahia, eu não comi estrogonofe e nenhum tipo de frutos do mar. Nenhum. Eu detestava estrogonofe. Eu tinha nojo de estrogonofe, gente. E aí, depois do dia de mergulho, né? Nossa, eu adorei mergulhar e não sei o que. Cheguei lá no hotel e falei assim, me indica um restaurante, o melhor restaurante que vocês têm aqui. A menina me indicou, tem um restaurante XYZ lá no centro, não sei o que, você vai adorar. Fui para esse restaurante. Um restaurante super pé na areia, maravilhoso esse restaurante. O dono ficava na porta recepcionando os clientes e tudo mais. Eu sentei na mesa, o dono era muito legal, ele sentava na mesa para conversar com os clientes, né? De onde você é? O que você faz? E aí eu sentei, ele, o que você vai comer? Eu tô aberta às coisas. O que você me indica? Qual é o melhor prato que você tem aqui no seu restaurante? O meu carro-chefe é o estrogonofe de camarão. Aí o bicho pegou. Eu não como frutos do mar e nem estrogonofe. Não, gente, mas eu perguntei, eu tô na Bahia, gente. Como vai ser voltar para São Paulo e falar o que você come? Eu comi arroz, feijão, frango. Não rola. Agora vai. E na Bahia, não é esses pratinhos que a gente tá acostumado. Veio uma cumbuca de arroz, e era só pra mim. Veio uma cumbuca de estrogonofe, veio uma cumbuca. Eu pensei, gente, eu vou passar fome, porque eu não vou comer isso daqui. Mas tudo bem, eu vou comer pra não fazer a desfeita. O dono do restaurante foi um senhor super gentil. Eu não vou comer isso, eu tenho certeza que eu não vou comer isso. Eu tô no centro aqui da cidade. Qualquer coisa eu como um pastel ali na praça. E aí eu coloquei a primeira colherada do estrogonofe. Gente, foi o melhor estrogonofe que eu já comi na minha vida. E eu passei hoje estrogonofe de camarão. É um dos meus favoritos. Precisou provar, É isso. Precisou fazer. Que legal então, aí. Essa questão dos esportes radicais e tudo mais é uma questão de autoconhecimento para mim. Que legal. Eu sempre poder fazer esse trabalho, a fazer coisas que eu não estou acostumada. Nossa, é muito legal, muito legal. A questão de viajar sozinho eu já fiz bastante, gosto de viajar sozinho, não tem problema algum. A gente tava conversando em off aqui, que eu fui pro centro de São Paulo, né? Fui fui sozinho. Peguei e falei, eu vou fazer? Vou. Peguei e fiz. Vou lá e fiz. Eu acho que faz parte do autoconhecimento, de você saber estar junto com você, fazer as coisas por você. É muito importante, é muito importante. E eu bato a mão que o que mais radical eu faço aqui é apresentar podcast, tá? As outras coisas aí que ela fez, eu nunca fiz nada, nem passei perto. Eu jamais conseguiria manter um podcast. Os vídeos, inclusive, que eu gravo pro meu Instagram, eu só gravo as perguntas que os meus pacientes, as pessoas que me seguem, fazem. Então, a maioria dos meus vídeos são de perguntas. Eu não consigo sentar e ficar gravando. Mas isso também não é questão de cada um. Eu tenho vontade de pular de paraquedas. Tá aí, pular de paraquedas eu acho que até... Eu acho que
o paraquedas, ele só perde pro mergulho, porque o mergulho é muito tempo. Para mim, a parte mais gostosa do paraquedas é o salto livre, quando o paraquedas não tá aberto. Dura aproximadamente 50 segundos. Passa assim, parece que é 10 segundos. E essa é, obviamente, depois que o paraquedas abriu, eu fiquei enjoada também. Tudo eu fico enjoada. Mas, para mim, o paraquedas, ele só perde para o mergulho com cilindro por conta do tempo. É maravilhoso enquanto você está em queda livre ali, naqueles 50 segundos. É uma sensação de liberdade muito grande. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela tem 50 anos. Ela trabalha numa empresa há 20 anos, numa mesma empresa há 20 anos, e ela estava nesse momento, ela estava quase chegando no burnout, que é aquela coisa de tipo, minhas habilidades não estão sendo produtivas, ela tem medo de altura e tudo mais, e o ápice da terapia foi quando ela chegou, Lilian, você não sabe o que eu fiz. O que foi? De aniversário eu fui pular de paraquedas. Oh! E ela veio relatando exatamente isso que eu tô te falando, essa questão de poder. Ela, Lilian, eu fui capaz, eu tenho medo de altura, eu pulei, eu consegui. Ela tinha 50 anos, ela tem 50 anos, gente. Então, foi muito gostoso para ela, não só a adrenalina, mas dela perceber do que ela ainda é capaz de fazer. Muito legal. Não tem idade pra essas coisas, né? Eu acho muito interessante. Sempre lembro da videocassetada da veinha pulando de paraquedas e a dentadura dela saindo. Dentadura. Que maravilha. Tá aí, sai a dentadura voando também. É isso aí. Muito bom. A dentadura só voou porque ela se permitiu fazer algo diferente. Porque ela se permitiu fazer algo diferente. Tá lá, a dentadura saiu voando e tá tudo bem. Muito legal, acho legal e interessante. Eu quis fazer essa pergunta exatamente pra falar, tá vendo? A gente tem todo mas tem muita coisa legal pra ser feita, tem muita coisa pra você se autoconhecer e tem a ver muito com os tais dos limites, né? A gente tem que saber pôr uns limites e tem que saber quebrar outros, né? Então, muito legal essa pergunta final. E toda a entrevista, né? Toda a entrevista foi muito boa, muito legal, gostei bastante. Tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir. Eu quero que me responda sobre o nada, tá? Não esqueci, não. Eu vou falar que vocês vão ter que me responder. Eu vou abrir até uma enquete, eu vou colocar uma enquete sobre isso, vai ser legal. É isso, Lili, a gente tá fechando a entrevista aqui agora. Mas vamos passar agora para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Lilian, o que você traz pra gente? Além de pular de paraquedas, além de mergulhar, o que você traz de dica pra gente aqui? Gente, até depois da pandemia eu fiquei um pouquinho mais sossegada. E eu periodicamente, gente, faz quanto tempo que eu não faço alguma coisa diferente? Então, como dica, eu acho até bacana, eu acho legal, teatro. Eu, na adolescência, eu era uma pessoa que jamais conseguia falar com os outros. Eu me lembro que no meu primeiro emprego, eu atendia telefone, eu lidava com médicos. O médico, qual que é o seu nome? Meu Deus, ele tá perguntando meu nome. Meu Deus, eu falava baixinho e tudo mais. E o teatro me ajudou muito, até no autoconhecimento. Inclusive, eu indico o teatro para os meus pacientes. Teve um paciente que, assim, ele descobriu que ele foi feito para trabalhar com arte. Mas, enfim, e fazia muito tempo que eu não ia assistir uma peça. A última peça que eu fui assistir foi Homens no Divã. Então, eu indico essa peça. É super bacana, é uma comédia, gente. Então, não é drama, não é nada. Então, uma comédia voltada justamente para isso que a gente falou sobre a questão da masculinidade. São 3 homens que se encontram ali na sala de espera, e aí eles começam a compartilhar, e nisso eles começam a fazer uma própria autoanálise, um autoconhecimento. É muito bacana essa peça, é o que eu trago de indicação para vocês. Legal, vou procurar, não conhecia, não sabia. Vou procurar ver se tá em cartaz aqui pro São Paulo, né? São Paulo tem coisa pra caramba. Eu acho que tá no Shopping Moca, eu acho. Eu vou dar uma procurada. Eu vou procurar depois. Até coloco aqui o link quando aparecer. Se eu tiver algum lugar, eu deixo o link aqui para as pessoas acharem onde tá. Muito legal, muito legal. Eu trouxe uma dica aqui. Na verdade, uma eu vou colocar em 2, né? A dica que eu trouxe é um filme que tá no Prime Video, né? Que é o 13 Vidas. Eu não sei se você assistiu já esse filme. Não, do resgate, não é? Que fala dos meninos lá da Tailândia.
Eu coloquei na minha playlist pra assistir. Ainda não cheguei lá. Eu tô na época do terror ainda. Ah, tá na época do terror. Esse é mais tenso, é uma tensão, assim. Porque tem a ver com mergulho, suspense, né? Suspense não é porque a gente sabe como termina, na verdade, né? É real, são relatos reais do que aconteceu. E dizem que o filme é muito, muito real. Muito o que aconteceu mesmo. É um filme, claro, é um filme com atores, tá, né? Não é um documentário. E tem a ver com mergulho, porque a única maneira de se chegar aonde estavam os garotos era pelo mergulho pro cilindro. E assim, é tenso porque ele foi numa caverna. É numa caverna, numa gruta, com lugares estreitos, você tá embaixo da água, né? Então, assim, é bem tenso, você assiste assim com atenção, mas quem quiser, ou que não lembra o que aconteceu, vai lá, pode até ficar meio tenso pro final do filme. Mas se você lembra o que aconteceu, você sabe que não é, né? Mas que a parte do salvamento dos garotos é bem tenso. E o que eles fizeram pra conseguir tirar os garotos de lá, porque como a gente tá falando, o mergulho, a própria Lina falou, ela colocou a cabeça na água, ela já se assustou. Você imagina você ter que ficar 6 horas debaixo d'água, passando por grutas fechadas, sem quase iluminação, e você nunca fez isso na sua vida. Então, o que eles fizeram pra conseguir tirar esses garotos de lá, realmente... assim, é legal, mas ao mesmo tempo tenso e é real, tá? Aconteceu daquele jeito. Então assistam. Vocês vão gostar bastante do filme. Assim, tá na Prime Video, tá lá pra quem assina. Tá lá pra assistir. Muito bom, eu recomendo, assista, viu? Já tá na minha lista. Põe na lista, assista, vocês vão gostar. A segunda que eu coloco aqui é uma coisa que eu fiz. Como eu acabei de falar agora há pouco, eu fiz isso, né? Peguei e dei um rolê aqui em São Paulo. Conheçam a cidade de vocês. Eu tô em São Paulo, eu adoro passear por São Paulo. Eu fiquei muito tempo sem fazer isso, porque eu fiquei fora de São Paulo, mudei interior. No interior eu fazia isso, eu conhecia a minha cidade, conhecia as cidades ao redor. Conheço a cidade de vocês. Vê aí, pega um roteirinho aí, coisa grátis, tem muita coisa pra fazer. São Paulo, bom, São Paulo você faz o que você quer, qualquer hora, toda hora você faz o que você quer. Mas se você tá no interior, você deve ter alguma coisa pra fazer na sua cidade. Que seja assistir um jogo de futebol no campo dos velhos lá, ou ver um jogo de bote. Conheça a cidade de vocês. Façam isso. É bom, vocês vão cuidar da cabeça, vai fazer bem pra cabeça de vocês. É muito bom. Até pra tirar foto, tira umas fotos lá. Mas tenta prestar atenção no que tá acontecendo, tá? Não fica só no celular, não. Tenta prestar atenção ao redor. Conheça a cidade de vocês. É muito bom, é gostoso. E vocês vão se surpreender com as coisas que vocês têm perto de vocês. Recomendo. Recomendo mesmo. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Fazia tempo que eu não fazia e voltei a fazer agora. E quero fazer mais. Inclusive vai ter um episódio sobre os lugares que eu visitei aqui em São Paulo, tá? Pra quem é de fora, se um dia quiser vir pra São Paulo. Pra quem é de São Paulo e não conhece. E pra quem conhece também, vai lá e vai de novo. Enfim, sempre tem alguma coisa diferente lá. E é isso. Então a gente tá fechando aqui as nossas dicas culturais. Mas agora nós vamos para os novos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Boa. Você tá dando risada ali. Salve, chamegos e sapatadas. Como a gente voltou agora, não tem nem chamego, ainda bem que não tem nenhuma sapatada também, né? Porque de vez em quando a gente erra, né? Então pode mandar sapatada aí. Desde que seja uma sapatada justa, porque senão a sapatada volta. Aqui bate e volta, né? Mas se for justa, a gente aceita. Porque chamego, quem não gosta de um chamego, né? É uma delícia o chamego, né? Ah, rapaz. Ó, eu tenho salves aqui de pessoas que viram e ouviram a live, né? Que a gente fez, a meu retorno aqui com a Vani Lopes. A gente falou sobre doação de órgãos. E o Aloysio Júnior que mandou questão pra gente aí. Aliás, o Aloysio Júnior faz a gente passar muita vontade, tá? Porque esses dias ele postou lá que ele tava fazendo churrasco lá no interior do Nordeste, cara. Olha, isso é fazer a gente passar vontade, cara. Eu tava num frio aqui, o cara fazendo churrasco no calor lá. Falei, gente do céu, e eu aqui em São Paulo. Enfim, né? Valeu, Luiz, obrigado, viu? A Natália Palívanas, que também mandou pra gente aqui uma questão, salve. A Regiane veio falar comigo, falou, poxa, que legal que voltou, já tô ouvindo de novo. A Daniele Fernandes e a Edilene Mesquita também, todas elas vieram falar comigo. Falaram, que legal que vocês voltaram, vamos continuar, quem continuar, bora lá, vamos lá, a gente te ajuda e tal. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo, esse tipo de coisa que nos ajuda aqui. E você, Lilian, você tem algum salve, chamego, você tem aí um momento aí pra você? É o seu momento, é o momento se consagra, é sua hora. Vai lá, manda bala. Eu só gostaria de agradecer mesmo aos meus pacientes, aos meus seguidores. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho e pelo carinho comigo. Isso é muito bacana. Então, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de agradecer, eu agradeço muito aos meus pacientes. É uma troca, a terapia é uma troca.
não só eu tento ali orientar o paciente, quanto o paciente às vezes me dá um tapa na cara também, e isso eu adoro. E isso teve um paciente numa determinada sessão, eu comentando com ele, eu fui caminhar e eu passei na frente de uma feira, tinha uma barraquinha de pastel, que era um paciente que comentava que todo sábado ele vai comer pastel na feira, né? E eu fiquei imaginando se você estava na feira comendo pastel e tudo mais. Ele, bacana. E você parou para comer pastel? Eu não, eu estava caminhando, eu estava no meio da minha caminhada. Imagina se eu paro para comer um pastel, não faz sentido nenhum. Ele, pois, mas você caminha para isso mesmo, você tem que aproveitar. E eu fiquei, verdade, né, gente? Exatamente. Um mega tapa na cara que o paciente me deu. Então, assim, a terapia, ela é uma troca, e eu agradeço muito por estar fazendo isso com os meus pacientes, pela minha profissão, é uma coisa que eu sou apaixonada, então eu só tenho que agradecer aí os meus seguidores, aos meus pacientes por estarem sempre aí comigo, por confiarem no meu trabalho. E para quem não conhece o meu trabalho, me siga no Instagram ou no Facebook, psicóloga_Lilian Silva. Boa. Lembrando aos ouvintes que eu sempre coloco os links aqui, tá? Depois, porque podcast você tá ouvindo fazendo qualquer outra coisa, às vezes, né? Lavando louça, correndo. E é difícil parar pra pegar o que a gente tá falando aqui, né? Então eu deixo os links sempre facinho pra anotar nos posts, tudo. Eu coloco os links sempre, então tranquilo. Terminou de ouvir, vai lá no post lá que vocês vão achar o link facinho pra conseguir. E é isso. Fechamos aqui mais um podcast. O retorno do podcast, na verdade, né? Mandar um salve aí pro Flávio, que tá aí na correria dele aí. Ele vai participar de vez em quando aqui, tá? Uma hora ele vai voltar aqui e vai participar de vez em quando também. Mas é isso, fechamos. Aliás, a Lilian veio por indicação do Flávio, o Flávio que indicou. Ele gravou com ela, tem um episódio que o Flávio gravou com a Lilian. Então eu vou deixar o link aqui também pra vocês poderem ver como que foi lá com o Flávio. É isso, Lilian, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, valeu mesmo, foi uma entrevista muito legal. Muita gente veio comentar, poxa, burnout é um tema legal, não tinha pensado nisso e tal. Olha, muito legal mesmo, viu, Lilian? Sempre que precisar, qualquer outro tema voltado para a saúde mental, é só me procurar. Eu adoro falar sobre isso. Valeu, fechou. Com certeza vai voltar. Valeu, Lilian, obrigado. É isso. Fechamos. Fumos, valeu! Tchau, tchau.